Oiê! Oi, gente, boa noite, tudo bem? Olá! Bem-vindas, tudo bom? Oi, oi! Oi, gente, tudo bem? Vocês me escutam bem? Tá dando pra ouvir? Tô chamando a Jéssica aqui. Ai, gente, me fala se vocês me escutam, por favor. É... Jéssica, oi. Oba, tudo bem? Tá tudo, e você? Também, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo bem? Ah, tô também. Tudo bom? Tudo bem, e você? Então tá bom, beleza. Boa Bom, noite, pessoal. quer fazer uma introdução que eu sempre eu que faço? É porque você é boa pra falar, eu já sou mais recuada. Eu falo. Bom, Bom, a ideia da vai. live hoje é a gente fazer algo diferente, né? Assim, porque a gente sempre tá falando que o sono são tantos detalhes, que é impossível a gente falar de tudo numa live ou num post, né? É como se o bom sono fosse um grande quebra-cabeça e que são várias pecinhas que a gente tem que encontrar, né, no lugar certinho para que tudo flua bem. Então, o intuito da live de hoje é passar algumas dicas, sabe? Alguns pontos que, às vezes, quem fez um curso fala, eu ainda não consegui ajustar muito bem, porque esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, tá? Então, assim, primeiro recado, não levem essas dicas como assim, pronto, é a solução do meu problema, porque não vai ser, tá? Esse é o primeiro grande recado, porque senão fala assim, eu tentei isso e não funcionou. Primeiro que não existe mágica, né? Não existe isso, é só isso que vai resolver, porque não é. E segundo, que isso sim pode contribuir caso vocês estejam fazendo o processo aí, sabendo tudo que já está faltando, né? Melhorar, que a gente fala tudo de forma bem detalhada no curso. E é isso, é tentar sempre ajudar vocês o máximo que a gente pode, né, Lu? Eu quero complementar. Fiz aqui nas minhas anotações que eu acho que esse é um ponto que a gente tem que falar várias vezes ao longo da live, porque tem pessoas que vão entrando ao longo da sessão, né? Uhum. O ponto de que não adianta pegar uma coisa que a gente fale aqui, ou duas, três, e achar que agora os problemas estão solucionados, gente. São dicas, que podem ajudar, mas se não resolverem, não é porque não funcionam, é porque estão faltando outras informações, porque é a conjunção e a somatória de tudo que vai trazer resultado, né? Gente, Exatamente. assim, ajustar o sono nunca é uma coisa só que você tem que ajustar, nunca é um elemento só que está fora do lugar, uma coisa só que você tem que prestar atenção, tá? É um monte de coisas juntas. Isso que é o mais importante que vocês tenham em Uhum. mente, tá bom? Bom, eu tô super com sinusite, então se eu ficar fungando aqui, vocês não reparam, tá bom? Eu também tô com o nariz super entupido. Acho que tá todo mundo nessa época. Nossa, Horrível. horrível. Bom, vamos lá. Quer começar? Você fez alguma ordem naqueles pontos que a gente discutiu? Ou você mudou alguma coisa? Eu peguei aquela mesma ordem e só incluí esses dois que eu te mandei agora há pouco. Tá bom. Bom, gente, a primeira coisa, assim, que pelo menos eu vejo que ajuda muito os nossos clientes, e né, pessoalmente também comigo me ajudou muito, é que a gente sempre tem muito medo dos bebês passarem frio, né? Então, assim, é como se todo mundo sentisse calor e só o nosso filho fosse sentir frio. Eu acho que principalmente pelo fato dos bebês dormirem, mas, né, assim, tô falando dos bebês que não compartilham cama, bebês que dormem no berço, a mãe fica com muito medo do bebê sentir frio por não ter aquele contato direto ao longo da noite e tenta colocar muita roupa no bebê. Primeiro, é, quando a gente faz isso, a gente coloca roupa além do que precisa, a gente não está ajudando o corpo do bebê a liberar o calor, né? Então a gente dificulta a regulação térmica. Eu estou falando desse tipo de roupinha aqui. Eu peguei até um exemplo aqui, que foi que eu usei no meu filho, o Luca. E o que que acontece? Geralmente a gente dá aquele banho quentinho e na sequência a gente já coloca essa roupinha por cima para poder não deixar o bebê nem sentir nenhum friozinho. Só que quando a gente faz isso, a gente não deixa com aquele excesso de calor que o bebê adquiriu no banho, né? Seja liberado e o bebê fica com aquele calor acumulado.
Então, geralmente, vocês podem falar assim, nossa, mas eu fiz certinho, a redonda foi a rotina foi legal, o dia foi legal, mas eu pus no berço, ele está incomodado, aí eu tive que acalentar várias vezes. Não sei o que está acontecendo. Muitas vezes pode ser porque o bebê está com calor, ele não conseguiu liberar esse calor, porque logo já colocou uma roupa em cima dele, e Gente, simplesmente isso ele é está muito incomodado. comum. Isso é super, super, super Muito, comum. E assim, muito mesmo. ninguém presta atenção que a criança está com calor. Bom, continua, depois eu vou falar mais umas outras coisas em Não, relação a pode esse falar. ponto. Não, porque o que eu ia falar, gente, é o seguinte: todo mundo, nós inclusive, tá? A gente dorme melhor quando a temperatura no início da noite tá um pouco mais amena, tá? Então, assim, a gente se sente melhor para dormir quando tá um pouquinho mais frio. Imagina Isso só. Então, quando inicia, quando a temperatura está mais baixa, né? exato. Então, assim, pensa só, se isso é uma verdade, porque isso é fisiológico, né? O corpo fica mais tranquilo e ele começa a entrar mais facilmente na sonolência, que é o primeiro estágio do sono. Se a temperatura está um pouquinho mais baixa, claro, a criança não pode estar com frio, nem a gente, ninguém consegue dormir com frio. Mas se a temperatura no ambiente está um pouquinho mais baixa, é mais fácil a gente conseguir. Travou para você? Não. Ah, o seu travou para mim um pouquinho. Bom, então, se a temperatura no ambiente está um pouquinho mais baixa no início da noite, a gente consegue adormecer com um pouquinho mais de facilidade. Imagina se uma criança que acabou de tomar um banho quente, a pele dela foi abafada logo depois desse banho quente. Imagina como você se sente quando você sai de um banho quente no calor, no verão. Né? Vamos supor que no verão você tomou um super banho quente, errou a temperatura da água, a gente sai pingando. Até a gente regular a nossa temperatura. Então, imagina um bebê que acabou de sair do banho com Falando. essa sensação de. Ah, então o seu também tá travando para mim. Ai, que O, o... estranho. Ô, gente, o meu ou o da Jéssica que tá travando? Só pra gente ver qual Wi-Fi que tá com problema. Conseguem colocar aí qual imagem das duas que tá ruim, ou se são as duas? Por favor. Parece que voltou. Você tá um pouco embaçada para mim, sabe? Eu também tô Você para você? também. Não, Hum, quadriculado. é isso mesmo. As duas. É, Aqui no o meu, Instagram também. eu vou Quadriculado e tirar, voltou de fora. eu vou tirar, ó, A dúvida. travou os dois. Eu vou tirar o meu Wi-Fi, tá? Tá. Peraí, vou tirar o meu Wi-Fi. Pronto. Melhorou? Parece que sim. Não, pra mim você continua igual. Você tá no Wi-Fi também? Não. Tô no Wi-Fi. Tenta tirar o seu Wi-Fi. Deixa eu Bom, vamos lá. tirar. Então, assim, pessoal, considerando então que a gente dorme com uma temperatura melhor, quando a temperatura ambiente está mais baixa no início da noite, se a criança tomou um banho mais quente, você abafou a pele dela com um monte de roupa e, inclusive, o pé, que é o que a Jéssica estava falando, e por que a gente está falando do pé? Porque o ser humano faz trocas de calor mais facilmente com o ambiente pelas extremidades do corpo, né? Então, quando mãos e pés estão cobertos, a gente fica mais aquecido. E se a criança está precisando regular a temperatura corporal porque ela tomou um banho muito quente, ela não vai conseguir regular essa temperatura corporal porque você abafou o pé, principalmente, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Então, assim, quando eu pego casos de clientes que têm ar-condicionado no quarto, por exemplo, eu sempre falo, olha, deixa. Voltou. Então, deu uma mega travada agora. Sabe que foi meu 4G, agora eu voltei no Wi-Fi. Eu vou ficar no Wi-Fi, tá bom? Tá bom. Bom, então assim, sempre que eu pego clientes que têm ar-condicionado em casa, eu falo, deixa o ar-condicionado ligado no início da noite, um pouquinho, só até a criança dormir, cuidado para não dar choque térmico também, porque a criança saiu com o corpo quente do banho,
mas ou ventilador, quem não tem ar-condicionado, para que você consiga deixar no ambiente essa temperatura um pouco mais amena, e os pés de fora, né? Isso é muito importante. Deixa os pés de fora. Uma Né? coisa que eu gosto de falar muito é igual a gente, por exemplo. Se a gente, pelo menos assim, a maioria das pessoas, né? A gente está no início da noite, está com frio, coloca meia. A primeira coisa que a gente faz quando está com calor é tirar o pé para fora da coberta ou tirar as meias. Então, assim, o bebê não consegue fazer isso sozinho, ele está ali todo travado. O que ele vai fazer? Ele vai chorar, vai ficar incomodado, a mãe. Assim, é quase impossível a mãe descobrir que é por causa do calor. Então, o ideal né, na conduta é o quê? Mesmo que você dê um banho mais quentinho, porque tá frio, é vocês colocarem uma roupa com os pés de fora. Inclusive, para o enxoval da Lara, eu não comprei nenhum com pezinho. Comprei todos sem a meinha, né, sem o pé coberto. E se tiver frio depois que o bebê já regulou a temperatura, coloca uma meia de algodão. Muito melhor do que usar essas calças fechadas, tá? Porque realmente esse ponto muda muito. O bebê fica muito mais tranquilo na hora de dormir. E também, assim, né? As crianças, principalmente os bebês, não tanto as crianças maiores, mas os bebês têm um metabolismo muito mais acelerado que o nosso, né? Muito mais. Muito. Então, eles suam mais, eles sentem mais calor, né? Então, é muito importante que se perceba isso, gente, porque senão eles não vão dormir, né? Não vão dormir. E assim, por exemplo, agora a gente está numa época do ano que em algumas regiões do Brasil já está fazendo muito frio durante a noite, né? Então, a gente não está falando para deixar sem meia a noite inteira, não é isso, né? Eu mesma, meu filho vai dormir sem meia, depois eu vou lá e ponho 2 meias nele, né? Mas ele adormece sem meia, senão porque a roupa que ele tá usando é super quente. Por quê? Porque vai fazer frio à noite. Mas eu deixo os pés dele de fora e eu dou um banho com uma temperatura um pouco mais morninha, não fria, né? Porque tá mais frio, mas um pouco mais morninha para não superaquecer o corpo dele. Então, vocês percebem os detalhes? Tem que pensar na temperatura da água do banho, na roupa. Tem que estar bem quentinho e os pés mais livres. Essa é a maior dica. Exatamente. E cuidado com a temperatura da água também, né, Jéssica, do banho. Exatamente. Porque se a temperatura estiver muito quente, o bebê, além de ficar super incomodado durante o banho, né? Às vezes a mãe coloca o bebê no banho e fala, ele chora muito. Geralmente por causa da temperatura, que está bem mais elevada, porque a gente fica com medo do bebê sentir frio. Então, se não for possível, falar, não, realmente está muito frio, eu tenho que dar um banho bem quentinho, o ideal é espaçar um pouquinho do horário do banho com o horário de dormir, para esse bebê ter tempo dele regular a temperatura e iniciar o sono tranquilo. Se você já dá um banho logo, coloca esse bebê para dormir, é bem provável que ele vai ficar bem agitado, porque ele vai estar com a temperatura bem alta. E outra coisa, essa dica, gente, não tem nada a ver com os despertares noturnos, isso aqui que a gente está falando, tá bom? Essa dica é quando a criança está sentindo desconforto térmico, porque ela está com calor, principalmente, é mais comum que ela sinta calor e por isso ela não durma do que ela sentir frio, né? Porque a gente sempre põe muita roupa, então a gente nem dá chance da criança sentir frio. O que ela vai ter de comportamento? Ela não vai conseguir se acalmar para dormir. Tá? Então, não é que ela... E pode ser que depois ela desperte também porque ela tá suando, porque ela tá com calor. Mas, normalmente, os despertares noturnos não são todos causados por esse desconforto térmico, tá bom? É importante que se saiba disso, né? A não ser que você é uma criança que tá suando a noite inteira porque exagerou, né? E um outro ponto é que a gente avalia se a criança tá com frio e com calor, primeiro. Se a criança estiver suando a nuquinha, é sinal que ela realmente está com calor. Se a ponta do nariz estiver fria, geralmente é sinal que ela está com frio. Agora, as mãos e os pés frios, é sinal que a criança está ajustando a temperatura dela, tá? Não é sinal assim, eu coloquei a mão na... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu vivo com a mão gelada. Pode estar o calor que for com a mão gelada. Então, assim, se for levar por essa teoria, eu ia estar vivendo com frio, e não é verdade. Cada um é de um jeito. Então, assim, observa sempre a temperatura ambiente. Se você está com frio, seu filho também pode estar com frio. Agora, não coloca isso como uma regra, tipo, tá com a mão gelada, eu vou
colocar uma luva ou algo do tipo, porque não é uma verdade, tá? Tem que avaliar como que está a situação ambiente. E uma outra coisa importante, já que a gente está falando de temperatura, né, e de calor, frio, é o seguinte, gente. Do mesmo jeito que nós dormimos melhor quando a temperatura ambiente está mais baixa no início da noite, lá por volta das 5 horas da manhã, por aí, a temperatura do ambiente cai, né? É o horário em que a temperatura lá fora na natureza é a menor temperatura das 24 horas do dia. E a nossa temperatura corporal também cai, tá? Então, essa é uma dica muito boa. A nossa temperatura corporal, o menor horário da nossa temperatura corporal é às 5 horas da manhã, por volta de 5 horas da manhã, né? E a menor temperatura do ambiente coincide com esse horário, tá? Por isso que todos nós sentimos um friozinho nesse horário. Se você pensar, você sempre puxa o lençol, a coberta, né? Dá um friozinho nesse horário das 5 da manhã, geralmente, por volta de 5, né? Não 5 cravado. Então, nesse horário, muitos bebês também despertam por conta de frio. Daí não é calor, né? E esse é outro detalhe, que é bem difícil, né? Porque você vê, as crianças sentem mais calor no início da noite, tem que tomar cuidado de não agasalhar demais, só que daí pode ser que elas sintam frio às 5 horas da manhã, tá? Então precisa fazer sempre uma logística de o que você vai fazer no início da noite e depois que seu filho dormir, se você vai colocar uma meia, se você vai ligar um aquecedor a óleo no quarto. Agora sim, Ligar o gente, ar-condicionado, né? esquece cobertor por cima da criança, tá bom? Esquece cobertor por cima da criança. Primeiro porque não vai ficar no lugar. Não vai ficar. A criança não vai dormir Não. coberta até mais tarde. Então isso E não é eles uma não opção. gostam, a maioria não gosta de ficar coberto. Eles não gostam, eles não sabem, eles se irritam, eles vão tirar. Então não adianta. Cobertor não é opção. Pode pôr por baixo do lençol para aquecer, mas isso também Essa pode dica é gerar um muito boa. aquecimento no início da noite, né? Isso, geralmente isso é bom de fazer quando realmente está muito frio, né? Viu que começou aquele inverno mesmo, aí forrar o berço com uma manta de microfibra ajuda bastante. Mas é claro, Sim. né? Tem que avaliar como que tá, se realmente É. precisa disso. E aí, assim, uma opção que eu particularmente gosto muito são esses saquinhos de dormir, né? Eu gosto bastante, sempre usei com os meus filhos. Até colocamos aqui no Insta outro dia de uma pessoa que vende uns com pezinhos para crianças maiores que já andam, que é bem legal. Eu tô usando direto no Vini e tá super funcionando. Mas assim, tem que lembrar que início da noite sente calor. Final da madrugada, sente frio, tá? Para vocês sempre regularem isso. Mas assim, apesar de que às 5 horas da manhã vai sentir frio, também não atribuam todos os despertares das 5 horas da manhã sendo o frio o responsável, tá? Porque Não não é é. isso. Não é, Falou tá muito bom? sobre isso, né? Sobre esse Existem despertar. despertares das 5 horas da manhã que só de você ajustar essa questão do frio, a criança para de acordar. Tem despertar das 5 horas da manhã porque está entrando luz no quarto já, dependendo se a pessoa mora num lugar que 5 horas da manhã já é claro. E a criança vai despertar porque está entrando luz no quarto. Tem despertar das 5 horas da manhã porque a rotina diurna está desequilibrada e a criança vai despertar às 5 horas da manhã. Então, o despertar das 5 horas da manhã tem muitas razões, tá? Olha só, hoje mesmo, uma ex-cliente minha de consultoria personalizada, ela me mandou uma mensagem falando que o filho dela só acordava, hoje não, semana passada, falando que o filho dela estava acordando todo dia 4 da manhã e a rotina dele estava legal, estava tudo assim, redondo, nada do que a gente fez ela perdeu e tal. Então, assim, ele dormia sozinho no início da noite, só que chegava 4, 4 e meia da manhã ele despertava. Aí eu falei com ela, né, para poder ver se realmente a questão emocional, falei com ela vários pontos. Aí quando foi hoje, ela me mandou uma mensagem. Ela falou que a cachorra do vizinho faz barulho no portão, fica batendo, aí ele acorda assustado e não volta a dormir mais. Então, assim, a gente tem que prestar atenção em tudo para descobrir o que está acontecendo. Tudo. É incrível, né? Não, super. Bom, quer ir para a próxima? Ó, tem gente perguntando dos saquinhos de dormir. Eu vou colocar depois aqui
o nome do que eu uso, tá bom? Vou colocar aqui para vocês o nome do que eu uso, que é um perfil super bacana, aqui do Instagram. E aí vocês entram em contato. Ela tem 2 modelos, um com pezinho e um sem pezinho. Próxima. Já falamos dos banhos quentes, né? Falamos juntos. Eu queria voltar nesse terceiro ponto que a gente colocou aqui, que pés e mãos frios não são sinônimos de frio, né? Só queria fazer uma observação em relação a esse ponto, gente, que é o seguinte: é muito importante que vocês realmente avaliem o todo, né? Então, a cabecinha, a nuca, os pés, a mão, o nariz, como a Jéssica falou, crianças muito pequenas, bebezinhos, né? Os recém-nascidos, principalmente, eles têm as mãos e os pés frios o tempo inteiro, né? Normal. Mas conforme eles vão crescendo, então, na idade dos nossos, né, Jéssica? Que tem praticamente 3 anos, os nossos caçulas. Agora você pode falar que é o seu caçula também. Eles vão ficar com a mão fria se tiver frio, né? Então, depois de uma certa idade, daí sim as extremidades frias denotam frio. Mas bebês muito pequenos, porque é muito coisa de vó, né? Ai, tá com frio, agasalha esse menino, olha que mãozinha gelada. E não necessariamente é frio, principalmente se for bebê muito pequeno. Aliás, se for um bebê muito pequeno, tiver com a mão muito gelada, você começa a tirar a roupa, porque provavelmente a criança está com calor. Você me fez lembrar de uma coisa, Lu. Quando o Luca nasceu, eu recebi a visita de uma enfermeira e ela me falou que tinha visitado uma outra família anterior. O Luca, sei lá, Luca nasceu em dezembro, né? Verão. E aí ela chegou lá, o Luca tava de bora, assim, porque sempre ficou suando muito e tal. Aí ela falou assim, nossa, que bom que ele tá assim fresquinho e tal, porque eu acabei de chegar de uma visita e que o bebê tava super enrolado, aquecido, suando tanto que ele não estava mais urinando. E quando ele fez ele fez xixi, a urina dele saiu laranja, porque ele estava desidratado. Ai, que judiação. Gente, então, assim, imagina. O calor, o verão, entendeu? Então, assim, até a questão mesmo de enrolar o bebê, a gente passa várias dicas, né? De não usar tecidos quentes, usar tecidos que transpirem, não deixar esse bebê com roupas pesadas, usar pelo menos um bodyzinho bem fininho, porque a gente tem que adaptar a realidade do ambiente, porque senão esse bebê vai sofrer. Não, e eu acho que a dica mais importante é o que você falou, né? Se você tá sentindo calor, a criança também tá em qualquer idade, né? E se você tá sentindo frio, a criança também tá, né? E a gente tem mania de achar que eles sentem tudo mais, né? O frio. Bom, vamos lá. E não usar toquinha pro bebê dormir, né? Porque isso causa superaquecimento. Não usa mesmo, gente, não usa toquinha no bebê, tá? E a luva também. Eu vou falar da luva também. Gente, assim, a questão da luva não é nem só por conta de não superaquecer a criança. A criança precisa ter acesso livre à mão dela, né? Ela precisa, né? A fase oral, principalmente bebês menores, é importantíssimo que a criança tenha acesso livre à mão, né? Então, isso, junto com a questão da troca de calor com o ambiente pelas extremidades, não usem luva, não usem, gente. Assim, a criança precisa se confortar com a mão, precisa conhecer o próprio corpo e explorar isso através da mão, né? A fase oral é uma fase muito importante para a criança poder levar tudo à boca, inclusive a mão, porque ela não vai ficar levando o braço, não vai ficar levando outras partes do corpo, né? Próximo. Luzes que atrapalham o sono. Quer falar? Bom, primeiro, essa questão das luzes, tem vários ângulos, né, Lu, que a gente pode falar sobre isso. O primeiro ângulo que eu vou falar é sobre a questão de deixar uma luz no quarto do bebê, tá? Geralmente, as mães ficam com receio de deixar o bebê totalmente no escuro e deixam, às vezes, alguma luzinha ligada. Não é recomendável deixar, primeiro, porque o bebê, ele acaba... depende da luz, tá? Mas, assim, geralmente, de forma geral, qualquer luz já gera uma distração para o bebê. Então, se esse bebê passar de um ciclo de sono para o outro, ele vê alguma coisa que
que chama a atenção dele, é bem provável que ele vai despertar por causa daquilo. Principalmente Sim. depois do terceiro mês de vida. E o segundo ponto é a questão da produção da melatonina. Também depois, a partir do terceiro mês de vida, que o bebê começa a produzir sua própria melatonina. As luzes do espectro azul, elas diminuem a produção da melatonina e auxiliam a produção do cortisol, que é o hormônio do dia, do estresse. Então, geralmente, tem vários abajus, até uns de LED, que tem a luzinha azul para o quarto do bebê. Não é recomendável justamente por esses pontos que eu falei. E se precisar de alguma luz, o ideal é que vocês usem as luzes de cores quentes. Então, vermelho, amarelo, laranja. Mas, assim, o ideal é só se precisou. Precisou ir no quarto do bebê de madrugada, acende essa luz bem fraquinha, dormiu, apaga de novo, tá? Porque isso realmente atrapalha muito o sono e os pais às vezes nem sabem o porquê, né, Lu? E assim, a questão das luzes, gente, complementando o que a Jéssica falou, quando for atender o bebê na madrugada, tenta até acender uma luzinha mais avermelhada, alaranjada, como a Jéssica falou, do lado de fora do quarto. Né? Bem fraquinho. Dá preferência para tudo de fora do quarto. Então, os bebês começam a produzir a sua própria melatonina ali pelo terceiro mês de vida, né? Mas antes do terceiro mês, eles recebem a melatonina pelo leite materno, né? Então, não adianta a mãe ficar exposta a muita luz e amamentar esse bebê que ele não vai receber, né? Essa melatonina. E mesmo depois que ele começa a produzir a própria melatonina a partir do terceiro mês, se você continua amamentando ele a partir do terceiro mês, você também continua passando a sua melatonina para ele através do leite. Mas você pode dar uma ajuda extra para ele com a melatonina se você não está se expondo a luzes brancas e luzes excessivas depois de um certo horário, né? Então, a gente começa a produzir a melatonina no organismo quando o dia cai lá fora, né? Então, a nossa produção de melatonina fica bem baixinha durante o dia e ela começa a se elevar quando o ambiente lá fora, na natureza, começa a escurecer, né? Então, a gente precisa simular esse movimento da natureza dentro de casa. Porque se escurece lá fora, mas a gente fica com essa quantidade de luz acesa aqui, e principalmente luzes brancas, que é o que a gente mais usa, a gente não está ajudando essa produção de melatonina. E a mesma coisa para criança, né? Então, isso é muito importante. Isso é importante no final do dia. Pode falar. Não, eu ia falar, isso é importante no final do dia, né? Porque ajuda muito para que a criança vá dormir com um nível um pouco melhor de melatonina, como deve ser no organismo, e na madrugada, quando você vai atender a criança também, né? E outro ponto é aquilo que você fala, né? Se os bichos, eles se recolhem conforme a luz do dia vai descendo, baixando, é sinal que é hora de recolher. A gente também não deixa de ser animal, né? Então, a gente também precisa se recolher. E aí, assim, uma coisa que a gente fala muito, quem fez nosso curso deve até achar que a gente é bem histérica com esse ponto. A gente fala muito da televisão e do celular, né, Jéssica? Porque assim, gente, celular, a luz do celular, ela tem tudo que a gente precisa e da televisão também, né? Mas é que a gente usa muito mais o celular hoje em dia do que a televisão. A luz do celular, do tablet, do computador tem tudo que a gente precisa para ficar acordado, né? Então, é feito para que você fique ali entretido e usando aquilo sem querer piscar, né? Então, a melatonina passa bem longe, né? Agora, a televisão é a mesma coisa. Então, usar celular... É efeito da melatonina, né? Então, por isso que fica... essas luzes cortam o efeito da melatonina. Por isso que você olha para a criança, ela tá falando assim, nossa, mas ela tá super alerta, super ativa. Claro, cortou a produção da melatonina. Juntou com o cansaço ao longo do dia, o cortisol foi lá nas alturas. Exatamente. Então, assim, levar o celular para dentro do quarto da criança à noite, seja para o ritual noturno, seja na madrugada para atender a criança, não façam isso, gente. Não façam isso. Amamentar, né? A mãe aproveita que está ali no quarto para poder olhar
ver a live, responder as mensagens. Gente, não façam isso, porque o Não bebê façam. vai ter muita dificuldade para voltar a dormir. E por mais que às vezes as mães falam, mas eu fico escondidinha, ele nem tá vendo. Gente, a luz expande, né? A luz atinge todos os lugares. Então, não façam isso, gente. Assim, nossa, eu lembro que meus dois filhos, o primeiro, imagina, meu marido, anos, eu nem pensava em trabalhar com o que eu trabalho hoje, e já existia celular, né? E eu lembro que eu ia para o quarto dele na madrugada e eu pensava, ai, que saco, eu queria tanto fazer alguma coisa enquanto eu tô aqui, porque eu ficava um tempão na madrugada. E eu não levava. E eu não tinha a consciência que eu tenho Vira um hoje. hábito, né? Mas Vira um eu não hábito. levava. É. E uma outra coisa também, gente, é o abajur ligado à noite, né? Que muita gente tem mania de deixar o abajur ligado. E a Jéssica começou falando por isso, mas eu vi que tinha um monte de gente aqui comentando. Não é legal, nem para vocês. E assim, Não. quem tem filho pequeno, que não dorme a noite inteira ainda, o que você mais precisa é de um nível bom de melatonina para você descansar quando você conseguir que ele durma, você tem que dormir também. Se você ficar com aquela luz acesa, a sua melatonina não vai chegar num nível bom e a dele também não, né? Então é prejudicial para todo mundo, né? E as mães geralmente ficam com medo. Mas ele vai sentir medo. Primeiro, o medo começa a acontecer por volta de 2 anos e meio, 3 anos. E a criança, ela relata isso e você consegue trabalhar isso com a criança, né? Com várias ferramentas que a gente fala no curso, né? Que não tem como a gente ficar falando. Mas um bebê, ele não sente medo de estar no escuro. Pelo contrário, se ele habituar a ficar ali, para ele vai ser normal. Exatamente. E a melatonina, gente, é um hormônio muito sensível à luz, né? Então, por isso que a gente estava falando no exemplo anterior do despertar das 5 horas da manhã, que a gente falou, não atribua todos os despertares das 5 horas da manhã simplesmente a frio. Pode estar entrando luz no quarto, pode estar acontecendo isso, aquilo. Por que que 5 horas da manhã também é um horário que a criança acorda se tiver entrando luz no quarto? Porque a melatonina é um hormônio muito sensível à luminosidade. E aí ela começa a entrar em declínio quando o primeiro feixe de luz surge no horizonte, porque a retina, mesmo a gente dormindo, ela capta a luminosidade. É que nem a gente quando está com o olho fechado, você sente que a luz está acesa, né? Mesmo de olho fechado, porque a retina capta essa luminosidade. Não, e aí total. o cérebro começa a produzir cortisol, que é o hormônio que nos desperta de manhã, e aí pronto, a criança acorda. Então é importante. Eu não consigo dormir com nenhuma luz acesa. Se por acaso eu deito na cama e o meu marido ele deita com o celular, eu mando ele para outro quarto. Na hora que você parar de olhar para o celular, você deita, porque mesmo com o olho fechado, eu percebo a luz e não consigo relaxar. É incrível. É hábito, né? Porque eu criei o hábito de dormir no escuro. Então, assim, mas eu vejo que a qualidade do meu sono é muito melhor. Precisa criar o hábito na criança de dormir no escuro, porque é hormonal, tá, gente? A qualidade do sono pela produção de melatonina melhorada no escuro é infinitamente melhor. E se a criança adquirir esse hábito desde pequena, ela vai levar para a vida inteira e isso é saudável, né? Exato. Então, aí a gente colocou aqui do blackout, né? A questão de usar blackout, né, nas janelas, cortinas, a gente sempre fala muito sobre escurecer demais o quarto. Não só não ligando luz, mas escurecer as janelas, né? Então, se não der para investir no blackout, porque blackout é uma cortina mais cara, gente, coloca a cartolina preta, compra uma lona, alguma coisa, né, que você consiga colocar na janela para você não deixar entrar luz logo que o dia começa a amanhecer, porque senão a criança vai acordar, né? Exato. Então, hoje mesmo, eu estava falando com uma cliente também hoje de consultoria personalizada, que ela mora na Bahia. E ela falou, mas aqui 5 horas da manhã tá claro. E eu já fiz o curso de vocês e eu coloco tudo escuro, mas entra a luz. Eu falei, então você vai investir em alguma coisa que não vai deixar entrar luz, porque a menina acorda às 5 da manhã. 5 da manhã a menina acorda. Coloca fita isolante para lacrar em volta, faz qualquer coisa. Gente, porque isso, nossa, muda muito, né? E quando a gente fala colocar para dormir,
tanto no sono noturno quanto nas sonecas, porque se as sonecas forem feitas no claro, o bebê provavelmente pode fazer sonecas curtas ou ter dificuldade para iniciar o sono, tá? Inclusive, esse é um ponto que a gente falou muito na sessão de mitos, que a gente fez uma live só de mitos, né? Quem tiver interesse de ver, tá lá no nosso canal do YouTube. Mas esse mito de que precisa fazer soneca num ambiente claro, que é um Para não mito, confundir, né? que não existe essa confusão, tá, gente? Não é porque você vai colocar a criança para dormir de dia nas sonecas, no escuro, que ela vai confundir dia e noite. Não existe isso, tá? O que faz a criança começar a regular o ritmo circadiano dela, né? Ou seja, a diferença entre dia e noite é justamente você expor a criança à luz do dia enquanto ela está acordada. Na hora que ela vai dormir, escuro. Ah, mas precisa ser breu completo na soneca? Não, não precisa ser um breu completo. Se der para ser, bom, ótimo. Mas muito mais escurinho do que simplesmente fechar o voal, por exemplo, da janela, E né? sentir a sensibilidade da criança, né? Se for uma criança mais sensível, aí sim você tem que deixar o ambiente bem mais escuro. Se for uma criança mais tranquila, pode aceitar uma penumbra. Olha que engraçado isso. Eu tava mandando fazer cortina pro quarto da Lara, né? A primeira coisa que eu falei com a moça da loja, eu falei assim, olha, tem que ser blackout 100%. Ela olhou assim pra mim e falou assim, mas quarto de bebê não usa blackout, porque o bebê, olha só, a gente usa só um corta-luz para o bebê não confundir o que é dia que é noite. Eu falei, não, então faz o seguinte, não recomenda mais, tá? Para seus clientes. Ela, sério? Eu falei, sério. Eu falei assim, eu sou especialista em sono levante, eu não faço isso. Ela, meu Deus, eu não sabia disso. Eu falei, pois é, vocês estão passando recomendação errada. Aí eu falei com ela, eu quero 100%. Inclusive, veio a cortina errada, veio com corta-luz. Eu falei, minha filha veio errada. Ela veio e trocou. Porque eu acho que sim, já é tão enraizada essa questão que até as próprias. Confundir. Que já tem até um tecido especial para não escurecer o quarto do bebê, né? Assim, não que seja especial para isso, mas já padronizam para quando falar que é o quarto de bebê. Bom, a próxima. Evitar móveis ou canções de ninar na hora do bebê dormir. Vai, Isso gente, daí, é você. eu fiz questão de colocar, sabe por quê? Quando a gente Deixa eu recebe. deixa eu só fazer um parênteses. Ontem mesmo, uma cliente nossa do curso mandou mensagem assim: ai, meninas, pelo Instagram. Ai, meninas, uma coisa que eu esqueci de perguntar. Eu não comprei mobile para minha filha. Devo comprar? Então, essa daí eu acho que é importante falar. Primeiro, né? O curso ele é muito extenso, a gente fala muitas coisas, então por isso que a gente fala que tem que ver e rever várias vezes para poder assimilar tudo, porque em uma única vez são muitos detalhes, né? E uma das coisas que a gente falou no curso e a gente vai falar aqui é sobre isso, porque a gente recebe vários e-mails com alguém falando assim: ah, meu filho ele dorme com uma música tocando a noite inteira ou com o mobile ligado. Gente, o mobile, a música, se for uma música bem suave, ela é boa para o ritual, mas não para a criança dormir e ficar a noite inteira. Por quê? Aquela entonação diferente faz com que o bebê fique muito no sono leve. E isso não faz com que, primeiro, o sono leve, ele é bom para o cérebro recuperar, né, para o aprendizado, mas ele não descansa o corpo. Então é como se o bebê não dormisse bem durante a noite. Ele precisa fazer as trocas necessárias. Além disso, ele pode despertar facilmente, tá? Então, o ideal é o quê? Usou o móvel só se for bem tranquilo, porque tem alguns móveis que tem luz, né? Coloca estrelinha no teto. Isso estimula muito a criança. Eu acho que tem o lado da música, do mobile ou da canção de ninar, porque assim, acho que eu queria só separar uma coisa. A questão da música, seja a música que vem do mobile, seja a música que a criança dorme, o adormecer com essa música e deixar ela adormecer com essa música, tem o lado de não ser legal, por conta dela ficar sempre em sono leve, como a Jéssica está falando. Tem o lado de que muitas vezes a criança pode dormir com a música, daqui a pouco ela está passando por alguma fase do ciclo de sono ou de um ciclo de sono para o outro, e ela se assusta porque a música de repente desligou e quando ela dormiu tinha música. Ou tendo uma mudança de entonação, né?
Aí a criança Porque a música, né? Exatamente. é contínuo. E então esse é um ponto da música. A questão do mobile, gente, é assim, ó. Ele é legal, o mobile é super legal nos momentos de brincadeira, né? É estímulo para criança. Ai, tá falando que o meu áudio tá baixando? Tá baixo o meu áudio? Não? Tá bom? Não. Ah, o mobile é estímulo para criança. O mobile tem um monte de funções legais que a gente não vai precisar cobrir aqui, tá? Então, putz, tanto faz se é um mobile eletrônico, se é um mobile que gira com vento, se você mesma que fez o mobile. É lindo o mobile. Mas na hora de brincar, tá, gente? Então, na hora de dormir, tem que ser tedioso para a criança. Se não for tedioso, ela não vai dormir. Ela vai ficar ligada no que está acontecendo ali, né? Então, se você quiser usar o mobile, você pode usar quando a criança não está na hora de dormir. E daí não põe no berço, ou põe no berço na hora que ela for brincar. Mas na hora de dormir, o mobile pode mais atrapalhar do que ajudar, tá? A música pode ligar durante os rituais, né? Então, Mas no música ritual... bem tranquila, né, Lu? Nada de galinha Também tem pintadinha. galinha pintadinha, Gente. socorro, gente. Vai entrar naquilo que a gente falou próprio. Não, ó, galinha pintadinha, mundubita, vocês deixam pra quando a criança estiver super energizada depois de uma ótima soneca, depois de um sono noturno incrível. Para relaxar, para dormir, músicas mais tranquilas, né? Músicas suaves, mas assim, durante os rituais, tá bom? Não para adormecer. E aí, se quiser usar para adormecer, que a gente recomenda muito e a gente é super fã, o ruído branco, né? Isso. E daí, assim, para quem não sabe, o ruído branco é um som que popularmente é conhecido como som do útero, mas não é só o som do útero. Ruído branco é um som numa mesma potência, numa mesma vibração, que ativa o córtex frontal, para que a criança fique naquela mesma vibração daquele ruído, para embalar no sono, para não deixar ruídos externos entrarem e acordarem a criança. E justamente porque ele não tem oscilações de grave e agudo como uma música tem, é que ele não interfere no padrão de sono, diferente de uma música, né? E muita gente pergunta, mas eu posso deixar a noite inteira o ruído ou só na hora de dormir? Pode deixar a noite inteira. Claro, né? Porque no início da noite tem mais barulhos externos. Depois pode diminuir um pouco se a vizinhança aí não fizer muito barulho. Agora, se tiver um cachorro latindo igual que foi da minha cliente, aí tem que deixar ligado, né, Lu? Exatamente. Bom, o que mais? A questão do arroto. Vamos falar do arroto? Vamos. Fala você. Não. Bom, essa dica é muito boa para os bebês pequenininhos, tá? Geralmente, primeiro. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Tem uma pessoa perguntando do volume do ruído branco. A gente recomenda que seja entre 60 e 70 decibéis, é a recomendação. A gente recomenda não, né? Os estudos recomendam. E para você ter uma ideia de quanto é 60 a 70 decibéis, é mais ou menos o volume de um chuveiro com a água forte caindo, tá? Não pode ser baixo, porque senão não faz efeito, né? E também não pode ficar muito próximo da cabecinha da criança, tá? Então deixa assim uns 2 metros de distância. E existem aplicativos no celular que você consegue baixar para medir os decibéis no quarto, tá bom? E deixando também se usar um tablet ou um celular, deixando no modo avião, tá? E tem outra pessoa perguntando da luz vermelha, se pode deixar a noite toda. Olha só. A recomendação de luzes vermelhas ou luzes de cor quente, ela foi feita porque existe um estudo de Harvard que mostra que a luz vermelha foi a que menos interferiu na produção de melatonina, no padrão de sono, tá? Porém, apesar de que você pode deixar ligado a noite inteira, sempre vai ter uma interferência, se mesmo existindo uma luz vermelha, uma luz laranja. Então, o ideal... Lembra dos breves despertares, né? Que a criança passa ao longo da noite. Então, o ideal é que se durma no escuro. Se for
extremamente imprescindível, eleja a vermelha ou a laranja. Agora, eu pessoalmente considero extremamente imprescindível quando existe algum risco para a criança que você precisa ficar olhando o tempo inteiro, né? Então, se for uma criança que precisa ser vigiada a noite inteira e ela dorme no quarto com você e você precisa visualizar a criança o tempo inteiro, aí faz sentido ter essa luz. Ou crianças um pouco maiores, né? Maiores, assim, de 2 anos e meio, 3, que relatam ter medo, aí sim, para essas crianças, às vezes, deixar um pontinho de luz vermelho, laranja a noite inteira pode ajudar a melhorar esse medo, tá? Mas fora isso, a gente não recomenda que seja deixado a noite inteira, não. Tá bom? Um ponto sobre o ruído branco, não sei se você já teve, passou por isso com. Acho que sim, né? Dos pais falarem assim, nossa, mas é horrível dormir com aquele barulho, eu não vou deixar meu filho dormindo com ruído. É péssimo, gente. Para nós que não estamos acostumados com isso, é péssimo mesmo, é horrível. Eu não consigo dormir com ruído branco. Agora, para o bebê que já vem com aquela memória recente do útero, que o útero é um ambiente agitado, que é um hábito que a gente cria no bebê também, né? Que ele vem disso já é do útero mesmo da mãe. É algo que é muito bom. Então não pensa assim, eu não gosto, meu filho não vai gostar, porque ajuda muito o ruído branco. Inclusive a fazer sonecas fora de casa. Eu consigo fazer sonecas com meu filho na casa da minha mãe e da minha sogra, porque eu deixo o ambiente bem escuro, né? Lógico, ele habituou a dormir lá também, mas assim, ambiente bem escuro e ruído branco. Esses dois elementos já associa para ele que é hora dele dormir. Então, facilita muito o processo, tá? Tá bom, vai, fala do arroto. Bom, primeiro, geralmente os bebês bem pequenininhos, né, que mamam de forma mais frequente, a gente geralmente fica, né, com eles no colo para rotar e coloca no berço. Porém, pode ser que nesse intervalo eles não arrotem o suficiente que eles deveriam. E você coloca no berço, o bebê fica ali resmungando, incomodado, e você fala assim, ai, ele tá com algum incômodo, não sei o que está acontecendo também, você já checou tudo, estava tudo bem, e esse bebê está muito incomodado. Se você pega esse bebê de novo e coloca ele em pé, geralmente ele dá um arroto e tranquiliza. É a mesma coisa se a gente for parar e tomar, a gente tomar um refrigerante e deitar. É como se a gente ficasse preso assim e você não consegue arrotar deitado. Aí você tem que levantar e você consegue soltar aquele ar preso. Então, isso é muito comum de acontecer. É uma dica que funciona demais. E a mãe pode pensar assim, porque eu fiquei com ele no colo já um tempo, ele já teve o tempo suficiente para rotar. Às vezes não. Às vezes ele ficou em pé aquele tempo, mas ele não conseguiu liberar esse ar. Né, E o que eu vejo muito também na prática é que muitas vezes os pais esperam a criança dar um arroto e já coloca. E já coloca, E aí, exatamente. Falar já está suficiente. Não e às é? vezes um arroto só não é suficiente, e dali a pouco a criança vai acordar com pouco tempo, porque ela precisava ter arrotado mais, porque precisava ter saído mais ar. E assim, gente, existem várias linhas, tá? Livros de pediatras, inclusive, que dizem que não precisa arrotar, que essa coisa de engolir ar é uma besteira. Na prática, né, Jéssica, a gente vê que não é besteira, né? A gente vê muito que atrapalha sim, né? Uhum. Muitas vezes as mães relatam falando, nossa, é, acorda com pouco tempo, a gente já está cuidando de tudo que vocês ensinaram no curso. Mesmo assim, a criança fica acordando com pouco tempo. Aí, às vezes, a gente dá a dica, a gente fala, ó, vê se não é arroto, fica mais tempo com essa criança no colo. Não coloca deitada logo depois do primeiro arroto. E, às vezes, vem um arroto Uhum. tardio, e aí a criança consegue relaxar, né? Tentar deixar o berço mais inclinado um pouco, né? Porque ajuda também. Não deixar o É, berço totalmente deitado. Então, assim, gente, são pequenas dicas que e não que assim, isso seja suficiente, não é? Porque É, todo. e assim, tem crianças também que não precisam arrotar, mas tem crianças que precisam arrotar várias vezes, né? Isso, Então, exatamente. Não então pegar precisa, um e achar que tem que ser uma regra, né? exato, tem que prestar atenção na criança, né? É, e qual que era o outro que eu falei? Bom,
temos mais um ponto aqui, né? E aí eu acho que não sei se vai dar tempo de falar de outros, porque daqui a pouco o Instagram nos expulsa. Que é o seguinte, gente, superestimulação ou estimulação, ou como vocês quiserem chamar, né? Tema complexo, né? Bem complexo, que acho que a gente deixou para o final de propósito. Vamos lá. Tem vários ângulos por onde a gente pode começar a falar desse assunto. É o seguinte, gente, que é uma coisa que a gente fala muito no curso, muito, 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 e que a gente também vê que vocês não dão tanta importância, minimizam os detalhes em relação a isso, e se não for percebido, né, como uma coisa muito importante, pode arruinar todo o processo de rotina que vocês têm aí, sonecas, e por consequência o sono noturno, né? Por consequência o sono noturno, porque a gente fala que a noite é um reflexo do dia, né? Então vamos lá. Superestimulação. Por que a gente trouxe isso aqui? Justamente porque vocês acham que é um detalhe, a gente não acha que é um detalhe. Mas como vocês acham que é um detalhe e a gente chamou essa live de detalhes que podem atrapalhar o sono, a gente achou importante trazer, né? A gente fala muito no curso, para quem fez o curso, de que é muito importante, anteriormente aos períodos de sono, sejam a soneca, seja o sono noturno, que a criança seja preparada para o sono, que ela seja desestimulada, né? Com antecedência, dentro do que é o tempo certo que a gente explica no curso. E muitas vezes o que a gente percebe é que ou vocês não fazem da forma correta com a antecipação necessária, ou vocês não julgam, e eu acho que a minha maior preocupação é esse segundo ponto. Vocês não julgam que o que está sendo feito anteriormente ao ao ritual da soneca seja estimulante demais. E às vezes para a criança, né? Então, por exemplo, às vezes os pais falam, mas a minha casa é super tranquila, só fica eu, minha filha, a gente tem um cachorro, tá tendo uma obra aqui do lado, mas fora isso, eu nem ligo a televisão, eu fico brincando com ela de forma tranquila o dia inteiro, não entendo porque que ela não dorme direito. E aí, quando a gente vai analisando, né, a cachorra late muito, a obra do que tem ali no vizinho fica pá, 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 pá o dia inteiro. Então, assim, é só um exemplo, tá, gente? A somatória desses estímulos que a criança vai recebendo, né? Então, casa que tem obra o dia inteiro, gente na cozinha o tempo inteiro. Os avós vão visitar no final do dia, aproveitar, dar uma passadinha. Aí acaba brincando muito com a criança nesse horário. Vai somando para a criança tudo isso, né? Seja antes das sonecas, seja uma somatória do dia todo para levar para o ritual noturno. E a criança ficou tão estimulada, tão agitada. Tem alguém falando do irmão mais velho que grita o dia inteiro, isso mesmo, né? Então, assim, se colocar no lugar do bebê e você perceber se para ele aquilo está sendo muito, né? Está sendo extremo, está sendo exagerado. E assim, eu e a Jéssica, a gente tem 2 formações de sono, né? De institutos de sono. A Jéssica já tem 2, eu estou na minha segunda, que é o segundo que ela fez. Nessa segunda formação que a gente está fazendo, eu estou fazendo, a Jéssica já fez, teve uma aula que eu acho muito legal, que para mim remete muito na superestimulação, que ela fala dos copos que a gente tem, né? Os copos sensoriais que a gente tem. E todos nós temos os nossos copos sensoriais, né? Então, o copo da audição, o copo do tato, o copo do paladar, o copo da visão. E para cada um de nós, esse copo pode encher muito rápido, ou para alguns de nós ele pode transbordar e você não está nem aí. E para outros, um pouquinho que enche esse copo, daquele aspecto sensorial, aquilo para você é muito, porque somos diferentes. Então, o que vai ter impacto para um não necessariamente é para o outro, né? Então, eu, por exemplo, os barulhos que fazem na cozinha na minha casa me irritam, mas me irritam de um jeito que eu não consigo. Me irrita muito o barulho de cozinha, eu fico extremamente irritada. Eu fico irritada com TV alta, muito irritada. Então,
Entendeu? Então, assim, qual é o copo sensorial do filho de vocês, né? Então, Uhum. o que que vocês percebem que para ele está sendo muito, está sendo extremo, né? Quando eu tive essa aula, eu falei, nossa, é isso, né? Porque eu sempre percebia que tinham coisas que me irritavam, mas na hora que colocou em copos, eu falei, nossa, que maravilha, transborda muito rápido o meu copo auditivo, me irrita. Uhum. E às vezes para a criança, o copo visual, ela vai ficar extremamente estimulada. Então, assim, qual que é o ponto aqui, gente? Se você está transbordando qualquer que seja o copo sensorial do seu filho antes dele dormir, na hora que ele for dormir, ele não vai conseguir se acalmar o suficiente para se colocar para dormir e adormecer, né? Uhum. Por quê? Porque para a gente conseguir dormir, a gente precisa esvaziar a mente, a gente precisa estar tranquilo. E para a criança fazer isso dentro da janela de sono dela, né? Que a gente não vai falar de janela de sono aqui hoje, mas ela precisa fazer tudo isso dentro da janela de sono dela. Ela está super estimulada, ela não vai conseguir, né? Então, É, pro bebê vocês têm aquilo ali pode ser uma festa. Igual a gente tá no meio de uma festa, o bebê tá no meio de uma festa. Alguém consegue dormir no meio de uma balada? Né? A menos não, que. tem gente que É. consegue, né? Pois é, outros conseguem, outros não. Então, assim, entender qual que é o limite de cada um, qual que é o copo de cada um. Qual que é o copo sensorial de cada um. E aí, quando você perceber que para o seu filho, aquele sinal que ele está te dando é de que o copo dele já está enchendo um pouco além da conta, você tem que tirar ele daquele estímulo, né? Então, para você pode ser que aquele estímulo esteja ok ainda. Mas assim, as crianças têm os copos menores do que os adultos, porque elas se cansam mais rápido. E além disso, somos seres humanos diferentes, com copos que enchem mais rápido ou mais devagar, dependendo do sentido que a gente está falando. Então, você conseguir desestimular o seu filho para que ele durma dentro da janela de sono dele é fundamental para você garantir períodos de sono mais longos depois, sejam soneca, seja sono noturno, tá? Então, assim, acho muito importante isso, gente, porque isso é um exercício de dia inteiro, né? E a gente vê que vocês não fazem direitinho esse exercício e por isso as sonecas muitas vezes não engatam, tá? Vocês têm muita dificuldade com as sonecas, a gente estressa outros pontos que contribuem para a soneca, a gente estressa muito no curso, né? Quando a gente fala Uhum. quando a gente fala que o Muito. capítulo de sonecas é enorme no curso, muitas vezes as mães falam, nossa, mas nem vi vocês falando direito de soneca, porque vocês não estão entendendo que esses detalhes É porque fazem fica toda a doido de diferença. você na noite, né? Tem que chegar na noite, esquece o restante. Então, esse ponto dos copos sensoriais para desestimular a criança previamente é um dos elementos das sonecas, tá bom? Não vai resolver sozinho esse ponto, tem que somar com todos os outros pontos que a gente explica. Mas a gente achou importante trazer aqui porque a gente vê que vocês não dão importância para desestimulação, tá bom? O que mais? Nossa, ó, são 9h59. Ele vai derrubar a gente. Eu vou pegar uma Vai. pergunta aqui, só pra gente não. Deixa eu ver, pera um pouco. Meu filho. Pessoal, eu tô Hã? vendo muitas perguntas que a gente fala muito assim no curso, porque a gente tenta pegar vários cenários e detalhar tudo de forma bem profunda. Então, assim, é difícil a gente conseguir dar todos os detalhes agora. Ai, gente, olha, o Ricardo, aquele que eu postei o depoimento dele ontem, ele só seguia a gente no Facebook, ele não seguia aqui. Aí ele Ah, começou a que seguir legal. aqui. Ele escreveu, obrigada pela live. Bonitinho ver os pais, né, acompanhando. Ah, seus pais estão É, aí? não, ele é um pai. Ah, tá. Achei que seus pais estavam aí. Gente, assim, quem tem filho mais velho, né, que eu tô vendo aqui os comentários, vocês falando de filho mais velho, é um desafio, né, tentar colocar o mais velho numa atividade mais tranquila sempre que você precisar desestimular o filho mais novo, né? Então, pintura, quebra-cabeça, blocos, coisas que Massinha. massinha, tudo que, Ajuda gente, muito. não é para pôr na televisão, gente. Assim, tira, assim, coisas que reduzam a energia
e deixem o filho mais velho um pouquinho mais parado Ah, nos momentos em que vocês perceberem que vocês não podem agitar o filho mais novo. Senão vocês não saem do lugar, né? Porque isso. Precisa a- retificar, né? o mais novo vai ficar muito agitado mesmo. Gente, o Instagram vai derrubar a gente automaticamente, falta muito pouco.